Capítulo 18. A curiosidade não mata só gatos. Saí e fui receber Menchique. Era a primeira vez que eu fazia isso, mas não tive nenhum motivo específico. Só fiquei com vontade de sair, esticar as pernas e respirar um pouco de ar fresco. As nuvens, redondas como discos, continuavam pairando no céu. Elas se formavam longe em alto mar e eram carregadas devagar pelo vento sudoeste até as montanhas. Como podiam ter formas tão perfeitas e tão belas sem nenhuma intenção concreta era um enigma. Talvez para um meteorologista não fosse enigma nenhum, mas para mim era. Desde que passara a morar no alto daquela montanha, eu me maravilhava sem parar com os fenômenos naturais. Menchique usava um suéter carmim de gola alta, feito de malha grossa de qualidade, e uma calça jeans de um azul tão desbotado que parecia prestes a desaparecer, de corte liso e tecido macio. Eu tinha a impressão, mas talvez estivesse indo longe demais, de que ele escolhia de propósito roupas com tonalidades que destacavam seu cabelo branco. O suéter carmim combinava muito bem com seu cabelo, que, como sempre, estava no comprimento ideal. Não sei como Menchique fazia essa mágica, mas seu cabelo nunca estava mais comprido nem mais curto do que o ideal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de olhar o buraco, pode ser? Quero entrar lá e ver se não tem nada de diferente. Perguntou ele. Respondi que tudo bem. Como não me aproximava do buraco desde aquele dia, também queria ver como estava. Desculpe o incômodo, mas você poderia levar aquele guiso? Voltei para dentro de casa e busquei o velho guiso na prateleira do ateliê. Menchique foi até o jogar e pegou no porta-malas uma grande lanterna que pendurou no pescoço. Depois partiu em direção ao bosque e eu segui seu encalço. As árvores pareciam mais coloridas do que da outra vez. Naquela estação, as montanhas mudavam de cor todos os dias. Algumas árvores ficavam vermelhas, outras se tingiam de amarelo e outras tantas preservavam seu verde. Era uma bela paleta de cores, mas Menchique não parecia nem um pouco interessado na paisagem. Fiz algumas pesquisas sobre este terreno. Sabe como é? Os proprietários, o uso do local, esse tipo de coisa. Descobriu algo? Não, quase nada. Eu desconfiava que existisse algo relacionado a rituais, mas aparentemente me enganei. Pelo menos de acordo com minhas pesquisas. Não sei o motivo nem o contexto da construção daquele santuário e daquele montículo de pedra. Originalmente era apenas uma região montanhosa, nada mais. Em determinado momento, uma parte da mata foi desbravada e construíram uma casa, até que Tomohiko Hamada comprou a propriedade em 1955. Antes, era a casa de campo de um político que chegou a ser ministro no pré-guerra. Creio que você não saiba de quem se trata. Enfim, no pós-guerra, esse político estava praticamente aposentado. Não consegui descobrir quem foi o proprietário antes dele. Que estranho! Um político ter uma casa de campo num lugar tão remoto. Em certa época, muitos homens da política tinham casas de campo por aqui. Se não me engano, a do ex-primeiro-ministro Fumimaru Konoe ficava em uma montanha nas proximidades. Essa região está no caminho para Hakone Yatami e devia ser perfeita para pequenas reuniões secretas. Em Tóquio é difícil um grupo de figurões políticos se reunir sem atrair olhares. Erguemos as tábuas que faziam as vezes de tampa sobre o buraco.
Vou descer por um momento. Poderia me esperar aqui? Respondi que sim. Ele desceu até o chão pela escada que os operários haviam deixado. A escada rangia de leve a cada passo. Fiquei observando o Menchique da superfície. Uma vez lá embaixo, ele tirou a lanterna do pescoço e esquadrinhou o ambiente ao redor, correndo as mãos sobre as paredes de pedra e batendo nelas. Essas paredes são sólidas e muito bem acabadas. Não acho que seja apenas um poço aterrado. Se fosse, as paredes seriam mais simples, só de pedras empilhadas. Não teriam encaixes tão elaborados como esses. Então, você acha que foi construído com outro objetivo? Menchique balançou a cabeça em silêncio, como se dissesse, eu não sei. De qualquer maneira, do jeito que foram construídas, essas paredes não podem ser escaladas. Não existe uma única fenda que sirva de apoio para os pés. O buraco não tem nem 3 metros de profundidade, mas seria quase impossível alcançar o topo. Quer dizer, você acha que fizeram desse modo para que ninguém conseguisse sair? Menchique voltou a balançar a cabeça. Não sabia, não fazia ideia. Gostaria de pedir um favor. Que favor? Será que você poderia tirar a escada e tampar o buraco com as tábuas para que entrasse o mínimo de luz possível? Sei que é um favor trabalhoso, mas... Por um momento, não consegui responder nada. Está tudo bem. Não se preocupe. Só quero sentir na pele como é ficar fechado sozinho no fundo desse buraco no escuro. Não tenho nenhuma intenção de virar múmia. Quanto tempo pretende ficar? Quando eu me cansar, tocarei este guizo. Ao ouvi-lo, pode abrir a tampa e recolocar a escada. Se mais de 1 hora se passar e você ainda não tiver ouvido o guizo, abra mesmo assim. Não pretendo ficar aqui por mais de 1 hora. Ah, e por favor, não se esqueça de mim. Se por algum motivo você se esquecer, aí sim posso acabar virando uma múmia. O caçador de múmias mumificado. Exatamente. Jamais me esqueceria, mas você tem certeza de que é uma boa ideia? É só curiosidade. Quero experimentar passar um tempo sentado no fundo desse buraco. Bom, vou levar minha lanterna até você. Me passe o guizo, por favor. Ele subiu alguns degraus da escada, me entregou a lanterna e recebeu o guizo, que agitou de leve, provocando seu som distinto. Olhei para Menchique no fundo do buraco. Agora, o que você vai fazer se eu for atacado por um enxame de vespas no caminho e acabar desmaiando ou caindo morto? Vai ficar preso aí dentro? Nunca se sabe o que pode acontecer. A curiosidade sempre traz certa dose de risco. É impossível satisfazê-la sem correr nenhum. A curiosidade não mata só gatos. Certo. Volto daqui a 1 hora.
Tome bastante cuidado com as vespas. Você também tome cuidado, só que com a escuridão. Menchique não respondeu, se limitando a me fitar lá de baixo por um tempo. Parecia querer ler meu rosto, mas havia algo nebuloso no seu olhar, como se ele estivesse tentando focar o olhar em mim sem conseguir. Era um olhar hesitante, pouco característico de Menchique. Por fim, como se mudasse de ideia, ele se sentou no chão e se apoiou na parede côncava de pedra. Então levantou discretamente uma mão para mim, sinalizando que estava pronto. Puxei a escada para a superfície, tampei bem o buraco com as tábuas e apoiei sobre elas algumas pedras. Uma nesga de luz ainda devia passar pelas frestas entre as madeiras, mas o interior do buraco, com certeza, estava bem escuro. Pensei em gritar alguma coisa para Menchique lá dentro, mas desisti. Ele estava buscando a solidão e o silêncio. Voltei para casa, coloquei água para ferver e fiz um chá preto. Depois me sentei no sofá e retomei o livro que estava lendo. Porém, não conseguia me concentrar direito na leitura. Estava sempre de ouvidos bem abertos, com receio de não ouvir o som do guizo. Conferi o relógio de 5 em 5 minutos e imaginava Menchique sentado no chão daquele buraco sozinho na escuridão. Que homem estranho, pensei. Tinha feito questão de chamar e pagar do próprio bolso uma equipe de paisagismo para remover uma pilha de pedras. Depois da descoberta do buraco misterioso, tinha decidido se fechar, ou melhor, tinha pedido para que eu o fechasse ali dentro. Bom, tudo bem. Não sei por que Menchique tomou essa decisão, se é que havia algum motivo, mas é problema dele. O melhor a fazer é se deixar levar. Devo seguir os planos traçados por ele sem pensar em nada. Desisti da leitura, fechei o livro e me deitei no sofá fechando os olhos. Mas não adormeci, é claro. Jamais conseguiria adormecer numa hora dessas. Uma hora se passou sem que o guizo tocasse. Ou quem sabe, eu não tinha escutado seu toque. Seja como for, havia chegado o momento de abrir a tampa. Me levantei do sofá, calcei os sapatos, saí de casa e entrei no bosque. De repente, fiquei preocupado com a possibilidade de aparecer um enxame de vespas ou um javali, mas essa preocupação não se confirmou e só um pequeno pássaro, um pardal ou algo do gênero, cruzou o ar diante dos meus olhos. Atravessei o bosque e contornei o santuário antes de tirar as pedras que faziam peso e erguer só uma das tábuas. Menchique! Chamei pela fresta aberta. Não houve resposta. Lá embaixo, eu só enxergava a escuridão sem conseguir identificar Menchique. Menchique! Mais uma vez, não houve resposta. Comecei a sentir aflição. Talvez ele tivesse desaparecido, como a múmia que deveria estar ali e tinha desaparecido. Pensando de maneira racional, era algo impossível. Mas cheguei a considerar com angústia essa possibilidade. Me apressei a erguer mais uma tábua e mais uma. Logo a luz alcançou o fundo do buraco e consegui enxergar a silhueta de Menchique sentado no chão. Menchique, você está bem? Perguntei, um pouco aliviado. Finalmente, ele pareceu voltar a si. Ergueu os olhos na minha direção e moveu ligeiramente a cabeça. Então cobriu o rosto com as mãos, como se a luz fosse fortíssima. Estou bem, mas você pode me deixar aqui só mais um pouco? Vou precisar de um tempo até meus olhos se acostumarem com a claridade. Já se passou uma hora.
Se você quiser ficar mais tempo, posso recolocar a tampa. Menchique fez que não. Não, está bom, já é o bastante. Acho melhor não ficar mais tempo aqui. Talvez seja perigoso demais. Perigoso demais? Depois eu explico. Então esfregou o rosto como se quisesse limpar a pele com as mãos. Cerca de 5 minutos depois, ele se levantou vacilante e subiu pela escada que eu havia descido outra vez. Ao chegar à superfície, espanou a poeira das calças e ergueu os olhos apertados para o céu. O céu azul de outono aparecia por entre os galhos das árvores. Menchique observou por muito tempo com afeto. Assim que parou, nós recolocamos as tábuas e cobrimos o buraco como antes para que ninguém caísse lá dentro. Em seguida, colocamos as pedras por cima como peso. Memorizei bem a posição de cada uma delas. Caso alguém mexesse, eu saberia. Já a escada, deixamos lá dentro. Não escutei o guizo. Pois é, eu não toquei. Como ele não acrescentou mais nada, também não fiz mais perguntas. Cruzamos o bosque e voltamos para casa. Menchique ia na frente e eu tentava acompanhar seus passos. Sem dizer nada, ele guardou a lanterna no porta-malas do Jaguar. Depois nos sentamos na sala e tomamos uma xícara de café quente. Ele continuava calado, como se estivesse obcecado com alguma coisa. Não apresentava um semblante fechado, mas dava para ver que estava com os pensamentos em um lugar bem distante. Provavelmente, um lugar apenas dele. Procurei não atrapalhar seus devaneios como o Dr. Watson diante de Sherlock Holmes. Aproveitei o silêncio para pensar nos meus compromissos. No fim daquela tarde, teria que pegar o carro e ir até a Escola de Artes próxima à estação de Odawara. Circularia pela sala, vendo os desenhos dos alunos e dando conselhos. Daria uma aula para crianças e, na sequência, outra para adultos. Tratava-se praticamente da minha única oportunidade na semana de encontrar e interagir com outras pessoas. Se não fosse por isso, eu viveria naquela casa de montanha como um verdadeiro ermitão. E se passasse muito tempo isolado, talvez acabasse ficando maluco, como sugeria Massarico. Talvez isso já estivesse começando a acontecer. Por isso, em tese, eu deveria ser grato por essa oportunidade de manter contato com o mundo real. No entanto, na prática, eu não conseguia sentir essa gratidão. As turmas me pareciam compostas mais de sombras do que de pessoas de carne e osso. Eu chamava cada estudante pelo nome com simpatia e avaliava os trabalhos. Não chegava a ser avaliações. Eram apenas elogios. Eu encontrava em cada desenho algum ponto positivo. Se não houvesse nenhum, inventava e fazia elogios. Como resultado, aparentemente, eu tinha uma boa reputação como professor. Segundo o diretor da escola, as turmas gostavam de mim, algo que era inesperado, porque jamais havia imaginado que pudesse levar jeito para ensinar alguma coisa. De qualquer maneira, não me importava com isso. Para mim, não fazia diferença se gostavam ou não de mim. Bastava dar as aulas de maneira mais acomodada possível e não arranjar problemas. Fazendo isso, cumpria minha obrigação para com Massarico amada. Bem, claro que não havia apenas sombras nas turmas. Afinal, eu tinha escolhido 2 alunas para manter relações íntimas. Depois que comecei a sair com cada uma delas, ambas deixaram de frequentar as aulas, provavelmente por constrangimento. Eu não deixava de sentir um pouco de culpa por isso. A segunda aluna, a mulher casada mais velha do que eu, apareceria amanhã à tarde e passaríamos um tempo na cama unindo nossos corpos. Então, ela não era uma sombra.
e sim uma pessoa de carne e osso. Ou seria uma sombra de carne e osso? Eu não sabia a resposta. Tomei um susto quando o Menchique me chamou, me trazendo de volta à realidade. Aparentemente, eu também tinha mergulhado em pensamento sem perceber. Sobre o retrato. Olhei para Menchique. Ele tinha recobrado a expressão impassível de costume, o mesmo rosto bonito, sempre sereno e ponderado, capaz de tranquilizar qualquer um. Se você estiver sentindo falta que eu pose, posso fazer isso agora mesmo. Se depender de mim, podemos continuar quando você quiser. Continuei encarando seu rosto por algum tempo. Posar? Ah, sim, o retrato. Abaixei a cabeça, tomei um gole do café já meio frio e, depois de concatenar as ideias, pousei a xícara sobre o pires. Um pequeno ruído seco chegou aos meus ouvidos. Ergui o rosto e respondi. Lamento, mas hoje tenho que dar aulas na escola de artes. Ah, é verdade. Tinha me esquecido completamente desse detalhe. Você dá aulas de desenhos na escola de Odawara. Precisa sair em breve? Não, ainda tenho um tempo. Aliás, preciso falar com você sobre uma questão. Que questão? Na verdade, a obra já está pronta, em certo sentido. Menchique franziu quase imperceptivelmente as sobrancelhas. Depois olhou nos meus olhos como se tentasse lê-los. O meu retrato? Sim. Que ótima notícia! Realmente animadora. Mas o que você quer dizer com em certo sentido? Não é muito fácil de explicar. Nunca fui bom em explicações. Fale sem pressa, como achar melhor. Sou todo ouvidos. Entrelacei os dedos das mãos sobre os joelhos. Enquanto eu refletia sobre o que ia dizer, fomos envolvidos pelo silêncio. Um silêncio tão profundo que quase dava para escutar o ruído do tempo passando. Naquelas montanhas, o tempo passava muito devagar. Aceitei sua encomenda e pintei um quadro tendo você como modelo. Mas, para ser sincero, não poderia chamar essa obra de retrato. No máximo, é uma obra em que usei você de modelo. Confesso que também não saberia avaliar o valor dessa pintura como produto. A única certeza que tenho é que era o quadro que eu precisava pintar. Fora isso, não sei de mais nada. Na verdade, estou muito confuso. A impressão que tenho é que talvez seja melhor não entregar a tela por enquanto, até que algumas questões sejam esclarecidas. Por isso, gostaria de devolver todo o valor que recebi e peço sinceras desculpas por ter desperdiçado o seu tempo precioso. Você diz que não se trata de um retrato? Em que sentido não se trata de um retrato? Até hoje ganhei a vida como retratista e sei que um dos preceitos básicos da profissão é retratar o modelo como ele quer ser retratado. Afinal, o modelo é o cliente e, se não ficar satisfeito, pode dizer que não aceita a obra e se recusa a pagar. Por isso, evitamos ao máximo retratar os aspectos negativos e sempre procuramos realçar
os aspectos positivos da pessoa. Nesse sentido, a não ser que você esteja falando de um Rembrandt, na esmagadora maioria dos casos, os retratos não são considerados obras de arte. Porém, no quadro em questão, embora você tenha posado, não pensei nem um pouco em você enquanto pintava. Pensei apenas em mim mesmo. Resumindo, esta pintura destaca muito mais o meu ego como pintor do que o seu como modelo. Ora, para mim, isso não é problema. Pelo contrário, até me alegra. Deixei claro, desde nosso primeiro encontro, que gostaria que você pintasse com liberdade e sem restrições, não? Sim, é verdade. Sei que você disse isso. O que me preocupa não é tanto o resultado da obra, e sim o que retratei nela. Priorizei meu ego e talvez tenha acabado pintando algo que não deveria. Esse é o meu receio. Menchique passou um tempo sondando meu rosto. Por fim falou: Você está preocupado com a possibilidade de ter colocado na tela algo que existe dentro de mim e que não deveria ser retratado? É isso? Sim, é isso. Talvez por ter seguido apenas meus impulsos, eu tenha soltado um tipo de amarra que deveria continuar presa. E assim talvez tenha trazido à tona de dentro de você algo que não devia. Tive o impulso de acrescentar, mas mudei de ideia. Guardei essas palavras para mim. Menchique refletiu por muito tempo sobre o que eu havia acabado de dizer. Muito interessante. É um ponto de vista fascinante. Me considero uma pessoa com amarras muito fortes. Em outras palavras, acho que tenho um grande autocontrole. Sei disso, respondi. Menchique pressionou de leve a têmpora com a ponta dos dedos e sorriu. Quer dizer que a obra já está finalizada, esse meu retrato. Concordei com a cabeça. Sim, sinto que já está pronta. Que maravilha! Será que eu poderia vê-la? Depois pensamos sobre o que fazer. É possível? Claro! Acompanhei Menchique até o ateliê. Ele parou a 2 metros e olhou a pintura de frente com os braços cruzados. Diante de nós estava um retrato livre de Menchique. Não mais do que um retrato livre, seria apropriado dizer uma forma, criada pelas pinceladas lançadas contra a tela. O farto cabelo branco era um jorro violento de tinta branca com uma rajada de neve. À primeira vista, não se distinguia seu rosto. O rosto que deveria estar ali fora completamente encoberto por muitas camadas de cor. Ainda assim, sem dúvida, o Wataru Menchique estava presente naquele quadro. Pelo menos, era o que eu sentia. Menchique ficou imóvel por um longo tempo, encarando o quadro. Não mexeu, literalmente, nem um músculo. Na verdade,
Era até mesmo difícil ter certeza se ele estava respirando. Parado ao lado da janela, fiquei observando. Não sei quanto tempo se passou, mas para mim pareceu uma eternidade. Todo tipo de expressão havia desaparecido daquele rosto que contemplava o quadro. Os olhos pareciam opacos e sem profundidade, como uma poça d'água parada que refletisse o céu nublado. Um olhar que rejeitava sumariamente qualquer aproximação. Eu não fazia ideia do que poderia estar se passando em sua mente. Então, como alguém que despertasse da hipnose com o estalar de dedos, Menchique se impertigou e balançou o corpo de leve. Em um instante, sua expressão voltou ao normal e seus olhos recobraram o brilho característico. Ele caminhou devagar até onde eu estava, estendeu e apoiou a mão direita sobre meu ombro. É esplêndido. Simplesmente esplêndido. Não sei como dizer, mas era isso o que eu queria. Fitei seu rosto e pude ver sinceridade nos seus olhos. Ele estava realmente admirado e comovido com minha obra. Esta pintura me representa com perfeição. Isso sim é um retrato. Você não se enganou. Fez um trabalho certíssimo. Sua mão continuava pousada sobre meu ombro de leve, mas transmitindo uma força particular. Mas como você descobriu esta pintura? Como assim? Sei que você é o autor. Dá para ver que é uma criação sua, mas, ao mesmo tempo, é como se você a tivesse descoberto. Ou seja, como se tivesse encontrado e extraído uma imagem encoberta dentro de si mesmo. Talvez eu possa dizer que a desenterrou. Não acha? Vendo desta maneira, até que faz sentido, pensei. Claro que pintei este quadro com minhas mãos, escolhi as tintas, espalhei as cores com o pincel, a espátula ou os dedos. Por outro lado, talvez o modelo Menchique tenha servido apenas como catalisador para que eu encontrasse e extraísse de dentro de mim alguma coisa que estava enterrada. Da mesma forma que usamos uma escavadeira para remover as pedras atrás do santuário, erguer a pesada grade de madeira e revelar aquela misteriosa câmara de pedra. Eu não podia deixar de sentir que existia alguma conexão entre esses dois processos que aconteciam simultaneamente. Todos esses acontecimentos pareciam ter sido deflagrados pelo surgimento de Menchique e pelo guizo que tocava no meio da noite. Eu diria que é como um terremoto com o epicentro nas profundezas do mar. Um movimento intenso que acontece em um mundo que os olhos não podem ver e que a luz do sol não alcança, como se fosse o campo interno do inconsciente. Ainda assim, tudo isso produz uma reação em cadeia e chega à superfície da Terra em forma visível.
Não sou artista, mas compreendo em linhas gerais os princípios desse tipo de processo, pois as grandes ideias no mundo dos negócios também surgem através de processos semelhantes. As ideias mais extraordinárias costumam ser pensamentos que brotam sem fundamento da escuridão. Menchique voltou para diante do quadro e se aproximou para olhar a tela bem de perto. Como quem lesse um mapa detalhado, examinou com atenção cada minúcia. Em seguida, se afastou uns 3 metros e apertou os olhos para avaliar o conjunto. A expressão no seu rosto era próxima do arrebatamento. Ele parecia uma ave de rapina prestes a agarrar uma presa. Mas qual seria a presa? Meu quadro? Eu? Outra coisa? Eu não saberia dizer. De qualquer forma, aos poucos, esse ar de enlevo foi desaparecendo até sumir de vez, como a névoa que paira sobre os rios ao amanhecer. O semblante reflexivo e simpático de sempre retomou seu lugar. Sabe, procuro não me vangloriar, mas devo admitir que fico orgulhoso de ver que não errei em meu julgamento. Posso não ter talento nem criatividade de artista, mas tenho um bom olhar para identificar obras de qualidade, ou, pelo menos, acredito ter. Sim, não consegui aceitar de peito aberto aquelas palavras de elogio nem me alegrar com elas. Talvez ainda estivesse incomodado com o olhar de ave de rapina que Menchique exibira há pouco ao observar a obra. Então, você ficou satisfeito com o quadro? Nem preciso dizer, sem dúvida, é uma obra de valor. Para mim, é uma alegria inesperada ter servido de modelo para uma pintura tão extraordinária e poderosa. Também nem preciso dizer que, como cliente, gostaria de ficar com ela. Posso, não posso? Sim, eu só... Menchique ergueu a mão rapidamente e me interrompeu. Para celebrar a conclusão desta obra maravilhosa, gostaria de convidá-lo para uma visita à minha casa. O que me diz? Gostaria de fazer um brinde à sua saúde. Claro, caso não seja um inconveniente. Inconveniente algum, mas você não precisa se dar ao trabalho, eu já... Não, eu faço questão. Gostaria de celebrar este quadro. O que me diz de um jantar? Não prometo nada muito grandioso, mas podemos fazer uma pequena comemoração. Seríamos apenas nós dois, além do chefe e do bartender, é claro. O chefe e o bartender? Ah, sim. Há muito tempo sou cliente de um restaurante de culinária francesa próximo ao porto de Hayukawa. Posso pedir ao chefe e ao bartender que venham à minha casa em um dia de folga. É um chefe muito talentoso e serve pratos interessantíssimos com peixes frescos. Na verdade, eu já vinha planejando este convite e já tinha começado os preparativos. No fim, o timing foi perfeito. Precisei fazer um esforço considerável para impedir que a surpresa transparecesse no meu rosto. Eu não podia nem imaginar quanto custaria um jantar daqueles, mas para Menchique devia ser algo normal, ou no mínimo não tão excepcional assim. O que acha de marcarmos daqui a 4 dias?
terça-feira à noite. Se você estiver de acordo, preparo tudo. Não tenho nenhum compromisso para terça. Certo. Então está combinado. A propósito, eu poderia levar até lá hoje mesmo? Se possível, gostaria de providenciar a moldura e já pendurar o quadro no lugar certo antes da sua visita. Menchique, você realmente vê seu próprio rosto neste quadro? Claro que sim. Claro que vejo meu rosto neste quadro com muita clareza. Que outra coisa poderia estar desenhada? Está bem. Você me encomendou o quadro. Se estiver satisfeito, é seu. Pode fazer o que quiser com ele. Só que a tinta ainda não está seca, então, por favor, tome cuidado ao carregá-lo. Também seria bom esperar um pouco antes de colocar a moldura, no mínimo 2 semanas. Está bem, vou tomar cuidado e deixar a moldura para mais tarde. Ao se despedir, Menchique esticou a mão para um cumprimento, algo que não fazia há um tempo. Trazia no rosto um sorriso aberto de satisfação. Bem, então até terça-feira. Enviarei um carro para buscá-lo por volta das 6 da tarde. Por sinal, você não vai convidar também a múmia? Não sabia porque tinha feito uma pergunta daquelas. A múmia surgiu de repente na minha mente e não pude deixar de mencioná-la. Menchique sondou meu rosto. Múmia? Do que você está falando? Da múmia que devia estar dentro daquela câmara de pedra tocando guiso todas as noites, mas que desapareceu em um passe de mágica, deixando para trás o instrumento. Talvez ela também mereça um convite, não acha? Como a estátua do comendador em Don Giovanni. Depois de um instante, Menchique pareceu compreender do que eu estava falando e um sorriso alegre surgiu em seu rosto. Ah, entendi. Você está sugerindo que eu convide a múmia para jantar como Don Giovanni convidou a estátua do comendador. Exatamente. Talvez exista alguma conexão aí. Tudo bem, não vejo problemas. Se a múmia quiser participar, está convidada. Seria uma noite bem interessante. Que tipo de sobremesa devo servir neste caso? O único problema é que não estou vendo a tal múmia em lugar nenhum. Se ela não aparecer, não tenho como fazer o convite. Claro, mas nem toda a realidade se limita ao que é visível aos olhos, não acha? Menchique levou a pintura com cuidado com as 2 mãos. Primeiro pegou um cobertor velho no porta-malas do carro e o estendeu sobre o banco do passageiro. Depois apoiou a tela com atenção para que a tinta não encostasse em nada. Por fim, firmou tudo usando uma corda fina e 2 caixas de papelão. Era muito meticuloso. Além do mais, aparentemente havia de tudo naquele porta-malas. Talvez você tenha razão, murmurou ele antes de partir, me encarando com as 2 mãos já sobre o volante de couro. Talvez eu tenha razão? Quer dizer, talvez existam momentos em que perdemos de vista a noção entre o que é real e o que não é. Às vezes, parece que essa linha divisória está em movimento constante, como uma fronteira que muda a cada dia. Nessas horas, é preciso prestar muita atenção.
Caso contrário, você pode não saber mais de que lado está. Era a isso que me referia hoje cedo, quando disse que seria perigoso passar mais tempo dentro daquele buraco. Não encontrei as palavras adequadas para uma resposta. Menchique também não se estendeu sobre o assunto. Acenou pela janela aberta e desapareceu do meu campo de visão com o retrato ainda fresco, embalado pelo ronco agradável do motor V8.